E o ministério dele foi um ministério fulminante, né? Foram só 3 anos, mas foi muito intenso. Foram 3 anos intensos, né? E aí a gente chega, no final dos 33 anos, na cruz, que é a minha grande paixão. É aquele momento da cruz. Porque tudo termina ali e tudo começa ali. A cruz, ela é uma divisão de tudo. A cruz é o momento mais importante da história do ser humano. Porque ali termina a nossa vida para o pecado, e ali começa a nossa vida com Deus. A cruz, ela não só divide o mundo ocidental antes e depois de Cristo, ela divide a vida de um ser humano, né? E ali na cruz, e isso eu coloco no livro, que é uma coisa linda demais, Jesus, ele não foi morto na cruz porque Pôncio Pilatos foi covarde, ou porque os líderes judeus foram invejosos, ou porque o povo quis soltar Barrabás. Não, Jesus, ele veio para ser morto na cruz. Jesus foi sacrificado na cruz. E quem foi que sacrificou Jesus na cruz? Deus Pai. Então, a única forma de Deus nos perdoar, porque Deus, ele é justo, Deus é justíssimo, e ele não anularia a nossa pena. E ele não anulou a nossa pena, ele não passou a mão na nossa cabeça e falou assim, tá bom, eu perdoo os seus pecados. Ele não fez isso. Ele não perdoou o nosso pecado dessa forma, ele não anulou a nossa pena. Pelo contrário, quando Jesus foi sacrificado na cruz, sobre Jesus foi lançado todos os nossos pecados. Todos os meus pecados, desde o primeiro pecado que eu cometi até o último que eu vou cometer, talvez no último suspiro da minha vida, todos os pecados de todos nós, de todo mundo que está assistindo, foi lançado sobre Jesus. E aí o que acontece? Quando eu vejo Jesus no Getsemane, e lá ele suou sangue, e ele estava numa luta, ele estava numa angústia profunda, gente, ele sabia o que viria, mas a maior luta dele não é porque ele ia apanhar até sangrar, não é porque ele ia ser xingado e cuspido, ou ia pôr uma coroa na cabeça. Isso sim, ele estava angustiado por causa disso, mas a maior angústia dele não foi essa. Ele suou sangue, não foi por isso. É porque na hora que ele estava na cruz, teve um momento, Deus Pai não tem parte com o pecado. Deus Pai não suporta o pecado. Deus Pai se ira com o pecado. E na hora que Jesus estava na cruz com o pecado de toda a humanidade, não tinha como Deus Pai ter parte com Jesus. E naquele momento, Jesus está lá na cruz, Deus Pai vira as costas para Jesus. E pela primeira e única vez na história da Trindade, a Trindade foi separada. E é por isso que Jesus suou sangue. Porque ele sabia que ele ia se afastar do Pai. E ele fez isso por obediência ao Pai e por amor a nós. E quando ele estava sozinho, maldito, a palavra de Deus diz, ele estava maldito. E ali ele morreu, ele foi sacrificado por Deus Pai. Deus Pai lançou sobre Jesus toda a sua ira pelos nossos pecados. Toda a ira de Deus pelo pecado da humanidade, Deus Pai lançou sobre Jesus lá na cruz. Todos os pecados cometidos pela humanidade, Deus Pai lançou sobre Jesus e sacrificou Jesus. E o sangue de Jesus escorreu ali na cruz. E aí o que acontece? A partir desse momento, eu não vou entrar na questão dos 3 dias, mas a partir desse momento, Jesus abre uma única possibilidade de nós, pecadores, termos os nossos pecados perdoados. Que é como? Nós crermos em Jesus. Nós crermos no que Jesus fez. Nós abrirmos a nossa boca e nós confessarmos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Aqueles que assim fazem, esses estão salvos, porque quando Deus Pai olha para essa pessoa, ele não enxerga os pecados, ele enxerga o sangue de Jesus cobrindo essa pessoa. E aí quando ele enxerga o sangue, então aquele está perdoado. Mas e aquele que não se rende a Cristo? E aquele que faz a opção de não crer em Cristo? Como fica? Continua com a ira de Deus sobre ele, continua com a condenação de Deus sobre ele. É simples assim. E não há nada que o ser humano possa fazer, boas obras, ser bonzinho, falar palavras bonitas, que mude aquilo que já está determinado.